Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Nesse vídeo eu quero falar sobre a importância do jejum. É natural que nós tenhamos dificuldades para jejuar, justamente porque a carne ela tem uma falsa sensação de fome, né? Porque a gente acha que se a gente trabalhar em jejum a gente vai ficar doido, ou, por exemplo, a força vai faltar. E o que acontece é o contrário, que quando você jejua, seu corpo tem mais energia, né? Você consegue ter mais foco, sua mente funciona melhor. E, inclusive, é, o corpo ele entra num processo, as células entram no processo de autofagia, ou seja, as células saudáveis, elas comem, né? E depois botam para fora aquelas células ruins, entendeu? O corpo ele bota para fora as células que estão mortas ou células que podem não ter uma saúde condizente com a que você quer, entendeu? Então, eu quero falar aqui sobre o jejum, mas não por essa questão da saúde, mas pelo lado espiritual. Minha vida estava meio travada na vida financeira, em alguns projetos que a gente queria desenvolver. E eu fiquei assim incomodado com aquilo, né? Porque eu já estava orando. Mas uma coisa que eu percebo é que só oração na vida financeira não funciona. Você pode orar o tanto que for, mas se você quebrar princípios, não for dizimista, não for uma pessoa que gosta de contribuir com o próximo, de doar cestas, né? De ajudar o necessitado, você não prospera. Até mesmo no meio secular, as pessoas vão falar, principalmente aqueles que são mais prósperos, vão falar que sem o princípio da doação, as portas dos céus não são abertas para que a pessoa possa prosperar. Nós podemos ver que o judeu ele tem isso como base, né, na base da cultura. O dinheiro que ele pega, ele doa 10% para a sinagoga, 10% ele doa e assim por diante. Ou seja, ele pratica a tzedakah, que significa justiça social, entendeu? Que é uma forma de distribuição, né, da riqueza, dos bens, para que não falte para ninguém, entendeu? Então, o que acontece? Minha vida estava travada na vida financeira, né? A gente trabalhando assim firme e não estávamos tendo nenhum resultado. E eu falei, vou pegar firme aqui. Eu já tinha feito isso antes, já tinha visto o milagre, né? E aí, é, assim, antes de ontem, depois de 20 dias de jejum, eu acho que foi 18 dias de jejum, num dia só, eu consegui fazer uma piora significativa em um processo, que eu sou advogado. Consegui também penhorar um caminhão que vai pagar o valor de dois processos na venda. Consegui uma causa só, um valor de 130 mil reais. E além disso, muitas coisas se destravaram, ou seja, num processo só também, assim, é raro quando você ganha um processo na justiça, você conseguir para o cliente o bloqueio do valor integral. Então, nesse mesmo dia, eu tive todas essas respostas e num processo eu consegui o valor integral, o bloqueio integral do valor em um valor bastante significativo, né? Que com certeza paga todas as minhas contas, dívidas e ainda vai me dar uma margem para respirar aí por alguns meses, entendeu? Isso só em um processo, né? Então, o que que acontece? O jejum, ele quebra barreiras. Qual é o milagre que você está precisando? Será que é a conversão do seu esposo, né, da sua esposa? É um milagre na sua vida financeira para que Deus ele abra as portas? E foi interessante assim que nos primeiros dias em que eu estava jejuando, parecia que nada estava acontecendo, parecia que as portas estavam fechadas, parecia que Deus não estava dando ouvido, mas eu não deixei a dúvida entrar no meu coração. Eu fiz como Abraão. Minha esposa perguntou: e aí, como é que você está? Eu falei: estou crendo contra a esperança. Ou seja, tudo à minha volta estava desmoronando, aparentemente não dando certo,
em relação aos meus objetivos, mas eu me mantive firme na fé, em crer que o Senhor, ele remove barreiras. E uma outra coisa eu aprendi, que enquanto nós jejuamos, Deus prova a nossa fé. Que na nossa caminhada, Deus muitas vezes permite que o exército de Faraó esteja atrás, o mar na frente e o deserto no meio, parecendo que Deus permite que o cenário seja tenha aparência de morte, aparência de que as coisas não vão caminhar, mas quando isso acontecer, continue confiando, continue louvando, continue pregando a palavra, né? E crendo, porque é impossível agradar a Deus sem fé. E Deus, Hebreus vai dizer que ele é galardoador, ele recompensa aqueles que creem, entendeu? Nós podemos ver lá no livro de Daniel, que Daniel, no capítulo 10, ele tem uma visão, ele quer entender, e ele passa ali, ele coloca um propósito de 21 dias, em que o texto nos fala que ele não come manjar desejável, não come, se alimenta de carne, né, não bebe vinho, e nem o unge com óleo, até que se passem essas 3 semanas. E ele continuou louvando, exaltando e glorificando, mesmo sem ter nenhuma resposta. E logo depois, Deus envia um anjo e toca nele, né? E o aspecto da visão que ele viu ali, com certeza foi o próprio Jesus Cristo, né? E quando ele vem, o anjo fala, as pessoas que estão ali ao seu redor não veem, ficam temerosas, mas ele consegue ver, e lhe falta forças no corpo para viver, mas o anjo fala com ele e ele é reavivado, e diz o seguinte aqui no verso 13, que o príncipe da Pérsia o resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me e obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Entendeu? Então, o que acontece? O anjo que entrega a mensagem, ele foi resistido pelo príncipe da Pérsia. E assim é nas nossas vidas. Às vezes não adianta você só orar, não adianta a gente só chorar, nós temos que jejuar para romper barreiras. O jejum tem essa característica, ele rompe barreiras. Se você quiser ver o seu casamento restaurado, renovado, sua vida financeira, né, Deus abençoar de forma abundante, se você quiser uma cura, então você tem que sair do comum, você tem que jejuar, porque o jejum, ele rompe barreiras. Nós vemos isso também lá no exemplo de Esther, Esther estava ali sendo ameaçada, toda a linhagem judaica, e ela coloca um jejum de 3 dias, ela convoca um jejum, e Deus efetua grande livramento ali, dando origem, se eu não me engano, à festa de Purim, né, que é uma comemoração pelo livramento que Deus deu ali em Israel. E o próprio Jesus Cristo ensinou sobre jejum. Ele falou, quando jejuar, não vos mostreis contristados como fazem os hipócritas, para parecer que jejuam, né? Mas pega, lava o rosto e fica ali, ó, normal, entendeu? Porque para que o nosso galardão não venha de homens que vão dizer, olha como ele é piedoso, como ela é piedosa, como ele jejua, mas que para que a nossa recompensa ela venha de Deus. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 4, ele é levado pelo Espírito ao deserto, e ali ele jejua 40 dias e 40 noites para assim, consagrar o seu ministério, escolher ali os seus discípulos. E nós que somos servos do Senhor, nós temos que seguir esse exemplo. Se você quiser ver, né, as portas se abrirem para o seu casamento, se você quiser ver Deus mudando a mente de um filho que está dando trabalho, se você quiser ver Deus enviando a provisão para você se sustentar sua família em paz, então coloca em um jejum de 21 dias, né? Se humilha na presença do Senhor, porque a palavra do Senhor nos diz, humilhai-vos perante a presença do Senhor, a potente mão do Senhor, e Ele vos exaltará. A palavra do Senhor nos diz que os humilhados serão exaltados, mas Deus, ele resiste ao soberbo. Às vezes você está orando,
ainda não recebeu porque você está sendo soberbo, você está sendo orgulhoso, ainda a carne está falando mais alto, entendeu? E é necessário colocar um propósito de jejum e de oração na presença do Senhor, entendeu? Então fica aqui essa palavra sobre a importância do jejum, né? O jejum, ele é uma das práticas da piedade na vida de um cristão, que as três práticas são oração, leitura da palavra e jejum. O cristão que não ora, ele não tem uma vida espiritual firme e consistente, que não ora, que não jejua e que não lê Bíblia. Então, se você tem pecado nessas áreas, né, do jejum, da oração, conserte essas áreas, principalmente a do jejum e leitura de Bíblia, de oração, e você vai ver as barreiras serem quebradas se você romper na sua vida espiritual, no seu casamento, na sua saúde e em todas as áreas. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Se você quiser saber mais sobre o nosso trabalho, nós temos o link aqui. Se quiser aprender mais da palavra do Senhor, nós temos um curso aqui embaixo, né? Nós temos também o nosso livro, que nós passamos adiante para o sustento pastoral, né? Para o desenvolvimento dos projetos que nós temos aí, de alfabetização da comunidade e também do futebol, para que a gente ganhe jovens, retire jovens das drogas. Se você quiser contribuir e nos ajudar, o link está aqui embaixo. Então, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.